E aí pessoal, tudo massa? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao tema modo de produção. A gente viu ontem o modo de produção escravista e o modo de produção feudal, né? Que a gente viu que durou do século V até o século XV, mas com a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos, há necessidade dos europeus de conseguir novas rotas para o Oriente. E esse processo de busca de novas rotas para o Oriente vai se dar através das grandes navegações, que nada mais é do que o início do capitalismo mercantilista ou capitalismo comercial. Ocorre primeiramente com Portugal e com Espanha, porque são os países que primeiro conseguem centralizar o poder na mão do rei. Lembrando que na época do feudalismo o poder era descentralizado na mão dos senhores feudais. Agora o rei faz uma aliança com os burgueses, pessoal que morava na cidade, em busca de metais, em busca de ouro e de prata. Nesse processo de colonização, Portugal chega ao Brasil em 1500, não encontra ouro e prata no primeiro momento, né? Tanto é que nem coloniza inicialmente. A partir de 1530 é que começa o processo de colonização efetivo com cana-de-açúcar. Ouro e prata, ouro só vai ser encontrado posteriormente na região das Minas Gerais com os bandeirantes. Já a Espanha encontra ouro e prata nas regiões que eles chegam. No caso, um exemplo é a Argentina, é onde eles encontram muita prata. Beleza? Tranquilo? Esse aí é o período chamado capitalismo mercantilista ou capitalismo comercial. Isso vai durar até o advento da Revolução Industrial na Inglaterra, que ocorre entre 1750 e 1760. Nesse período vai começar a surgir as indústrias e a maquinofatura vai substituir a manufatura. Os produtos serão feitos agora através da máquina e através da exploração da classe trabalhadora pela burguesia. Esse período aí começa-se o capitalismo industrial ou concorrencial, e é onde fica claro a relação de duas classes antagônicas. A classe burguesa, aqui explora, aqui é dona dos meios de produção, e a classe trabalhadora, a classe operária, que vive através do seu trabalho, né? Então ela vive através do seu trabalho, recebe um valor mínimo, há uma super exploração nesse momento, inclusive de crianças, mulheres, com cargas horárias de 14, 16 horas, entrando pela noite, péssimas condições de trabalho. E a classe trabalhadora, que recebe muito pouco, dá um grande lucro para a burguesia, que é a dona dos meios de produção. E esse grande lucro se chama mais-valia, beleza? E é aí que vão começar a surgir as ideias do socialismo utópico e depois do socialismo real ou científico com o marxismo. Mas isso a gente fala no próximo vídeo, tranquilo? Então, estamos aí no período de capitalismo industrial ou concorrencial, que é a segunda fase, que vai perdurar mais ou menos até o fim da Primeira Guerra Mundial. Ali no início do século XX e principalmente depois do fim da Primeira Guerra Mundial, nós vamos entrar na fase do capitalismo financeiro, certo? O capitalismo financeiro. Mas antes de falar dessa fase, é necessário que eu lembre a vocês que na fase do capitalismo concorrencial industrial, a ideia que vai prevalecer, a ideia política econômica, é a ideia de Adam Smith, é a do liberalismo econômico, que é a ideia de um Estado mínimo, um Estado de segurança. O Estado não vai dar condições de saúde, de educação, de previdência, nada. É um Estado de polícia, beleza? É o liberalismo econômico e que vai ser um dos motivos que vai levar o capitalismo à sua primeira grande crise, que é a crise de 1929. Já dentro da terceira fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo financeiro, certo? Onde os grandes bancos vão conseguir ter grandes lucros sem ter produção, no que diz respeito aos vários produtos que como ocorria até então, certo? E a crise de 1929 vai trazer uma grande coisa, o que é? Com a crise do capitalismo e com a Revolução Russa lá de 1917, os Estados Unidos ficam bastante preocupados, tanto com a possibilidade do avanço do socialismo, como da crise do capitalismo, né? Então, o que, os americanos fazem com Keynes, né, o economista Keynes, e através do presidente Roosevelt? Ele cria o chamado New Deal, que é o Estado intervindo na economia. É o que se chama de social-democracia. A partir desse momento, vai se dar condições básicas de saúde, condições básicas de educação, condições básicas de previdência. O Estado vai intervir criando trabalho, e isso ocorre nos Estados Unidos. Na Europa,
tanto por causa das condições da Primeira Guerra Mundial, como por causa da crise de 29, vai surgir a extrema-direita. Vai surgir o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália nada mais é do que uma resposta à crise do capitalismo. Mas eles são capitalistas, sim. Eles são capitalistas da extrema-direita. Beleza? Tranquilo? Então vai haver a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial vai começar a Guerra Fria, né, com dois blocos, um liderado pelos americanos e o outro pelos soviéticos, e todo esse período aí vai continuar na parte do capitalismo, o capitalismo financeiro, até o final da década de 70, início da década de 80, com o fim, com a queda do bloco soviético a partir dos anos 80 e início dos anos 90, o capitalismo volta à ideia liberal, daí o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Que é aplicado primeiro por Margaret Thatcher na Inglaterra e depois por Ronald Reagan nos Estados Unidos. É você tirar o estado da economia novamente, é você ter um estado mínimo, é você privatizar, você cortar gastos públicos, é você cortar serviços públicos, é você cortar dinheiro na educação, cortar dinheiro na saúde, certo? É você privatizar as estatais e isso vai prevalecer. Aqui no Brasil, isso vai ocorrer com Collor e com Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Me alonguei um pouco demais. Amanhã a gente fala de socialismo e a sua diferença para o comunismo. Valeu, tchau, tchau.